Se inscreva no meu canal do YouTube, professora Carmen Souza Pinto, está como Carmen Souza Pinto. Se inscreva no meu canal, você que não se inscreveu. Clique lá no sininho para que receba sempre as notificações e assim o canal possa crescer. Então, o que é o referencial? O que é o referencial curricular novo para o ensino médio paranaense? Ele não é um currículo, mas é um documento de referência obrigatória para a formulação dos currículos de todas as redes e escolas do Sistema Estadual de Ensino. Ele vai estabelecer o conjunto de aprendizagens. Então, esse documento que vai ser nos repassado pronto até esse final do ano, ele vai estabelecer o conjunto de aprendizagens, como a BNCC, que nos passa esse conjunto de aprendizagem, o que precisa aprender, mas agora no estado do Paraná. Por isso que nós vamos ter depois que trabalhar com esse documento, esse referencial quando vier do ensino médio. Ele virá o que tem que trabalhar nas minhas disciplinas, mas nós verificamos essas competências e habilidades. A BNCC direciona o ensino médio a competências gerais, a competências por área e habilidades por área. Então, por exemplo, filosofia e sociologia não tem habilidades da disciplina filosofia e sociologia. As habilidades que se trabalha dessa disciplina são da área. Certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Não é específico da disciplina. A única que tem específico é de português e matemática. No ensino médio. No fundamental tem seus componentes curriculares. Ele tem por área e tem por disciplina. O ensino médio deixou mais aberto. Ele colocou só competências gerais, como eu falei, as 10, as gerais é toda a educação básica. Mas as competências por área e habilidades por área. A única que é específica é a língua portuguesa e matemática, que tem suas competências e habilidades. Certo? E também essas competências por área, elas não estão divididas. Então, o que eu vou trabalhar no primeiro ano, o que eu vou trabalhar no segundo ano. Portanto, a BNCC não tem. A BNCC tem do primeiro ao terceiro ano, o ensino médio inteiro. O referencial é para ser direcionado, por isso que a BNCC deu essa abertura aos municípios, aos estados, né, porque nós não estamos no Paraná, a fazer, se quer dividir, de acordo com o ano, né, a série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, o que eu vou trabalhar. Tudo isso, com certeza, vai ser trabalhado, precisa da formação do professor. O professor terá essa formação, não vai ser solto. Não pensa assim, vamos lá, eu vou ter que saber. Não, nós temos que estudar, sim. Acabei de falar para vocês, pegue o documento lá no MEC. Eu iria abrir aqui, não abriu, né, que pena. Mas vocês podem pegar o documento do MEC e verificar, começar a estudar, a entender esse documento melhor. Outra pergunta, né? O que compõe o referencial curricular para o novo ensino médio paranaense? O novo ensino médio, o currículo passa a ser composto pelas aprendizagens comuns e obrigatórias, como nós acabamos de falar, definidas pela BNCC, e compõe a formação geral básica, e por itinerários formativos, também da mesma forma. Então, a organização do referencial curricular do novo ensino médio paranaense é igual, só que esses itinerários que serão diferentes arranjos curriculares. Tá? Então, verifique aqui, retomando, essas questões aqui que eu fiz, elas são questões que estão também lá no dia a dia de educação, né? O que compõe o novo referencial? Ele é composto pelas aprendizagens comuns e obrigatórias, que nós acabamos de verificar, definidas pela Base Nacional Comum Curricular, que são as áreas do conhecimento. Vou retomar lá para vocês verificarem. Essa formação geral básica que nós estamos falando no ensino médio, isso aqui é obrigatório. Matemática e suas tecnologias, essas áreas aqui são formação geral, vai ter. Qual que é a diferença? Os itinerários. Só que os itinerários, eles têm que ser feitos, organizados de acordo com cada área, certo? Os itinerários não são feitos algo assim fora da realidade do ensino médio, eles são feitos de acordo com as áreas, que existem competências da área. A BNCC passa competências da área.
Os itinerários, eles têm que estar direcionados às competências da área. Tá? Eles não podem ser formados fora dessas competências. Eu vou mostrar um outro exemplo que eu gosto mais, porque senão a gente começa a falar e a gente começa a se perder, porque são vários termos que a gente... novos, tudo novo, né? Essa é a estrutura do ensino médio. Competências gerais e competências de cada área. E habilidades de área, como eu falei para vocês. A única que tem habilidade é de língua portuguesa e de matemática, que matemática ela é componente e é área. Os outros, por exemplo, outras componentes curriculares que fazem parte de cada área, eles não têm habilidades específicas de cada componente, eles têm habilidades da área. Os itinerários estão dessa forma lá no documento da BNCC, estão em branco, certo? Estão em branco, mas verifique que eles direcionam a cada área. Ele direciona esse itinerário azulzinho aqui, a área linguagem e suas tecnologias, esse direciona a matemática e suas tecnologias, a ciência da natureza e suas tecnologias. Então, esses itinerários que serão formados, eles têm que estar de acordo com cada área. Então, não será algo assim que eu vou inventar. Então, essas disciplinas, esses componentes que vão ser trabalhados aqui, esses itinerários, vamos falar de componentes, itinerários que serão trabalhados aqui, eles são de acordo com cada componente. Eu penso assim que assim fica melhor da gente entender. O novo ensino médio, o currículo passa a ser composto pelas aprendizagens comuns, que nós acabamos de falar, que é a Base Nacional Comum Curricular, que compõe a formação geral básica, e por itinerários. Então, isso eu acabei de explicar para vocês. Então, é dessa forma que vai se compor o novo ensino médio, né? Muito bem. E como que compõe o referencial paranaense? Então, esse referencial, por duas partes, acabamos de explicar, né? Aqui está repetido, está a mesma coisa. Mas aqui vai explicitar melhor esses itinerários. Então, essa formação geral básica é as 4 áreas que nós acabamos de falar. Tá? Antes era denominado disciplinas, agora são áreas de conhecimentos e componentes curriculares. Formam a formação geral básica, que vai ser trabalhada. Outro composto do referencial, né, do ensino médio, vai ser os itinerários. Então, da parte dos itinerários, como é que é feito? Vai ter projeto de vida dos itinerários formativos nesse documento do referencial. Então, o Estado do Paraná está organizando textos do projeto de vida, dos itinerários formativos para cada uma das áreas do conhecimento, os princípios para a elaboração dos itinerários integrados e itinerário de educação profissional. Então, tudo isso está sendo organizado nesse referencial. Então, vai ser nos passado tudo, como que vai funcionar esses itinerários, como serão organizados. Então, é por isso que a gente tem que ter, ou assim, por exemplo, cada escola vai organizar o seu itinerário, então vai ser de acordo com algumas diretrizes que vão direcionar como que deve ser essa organização. E como é que ficam as disciplinas, né? Então, no novo ensino médio, as disciplinas tradicionais, matemática, filosofia, acabei de explicar, elas não desaparecem. Agora não são chamadas mais de disciplinas, são chamadas de componentes curriculares, que estão dentro da área do conhecimento, como eu já expliquei para vocês. Então, cada área de conhecimento tem as suas disciplinas. Não vou retomar. Não tem suas disciplinas, tem o seu componente curricular. Vou falar de novo. Cada área de conhecimento tem seu componente curricular. Por exemplo, a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Quais são os componentes curriculares? História, geografia, sociologia e filosofia. A área de ciências da natureza. Quais os componentes curriculares? Química, física e biologia. Então, tudo isso será trabalhado, né? Esses componentes curriculares vão continuar, então, dessa forma. O que é o projeto de vida? Também é um componente curricular, ele vai estar presente na parte flexível do currículo. Eles estão direcionando a esse projeto de vida para que o aluno saiba se ele vai fazer essa escolha, do itinerário, ele tenha um projeto de vida e não faça uma escolha qualquer, seja uma escolha direcionada ao seu interesse.
Porque senão vira bagunça. Perguntar para o aluno hoje do ensino médio o que ele quer, ele não quer nada, né? Então, por isso que tem que ser estabelecido, tem que ser organizado esse trabalho do projeto de vida. Então, por isso que também é falado no ensino médio esses aspectos de trabalhar o projeto de vida. E se ele quer a formação profissional, esse projeto de vida vai ser trabalhado lá no 9º ano. Se ele quiser, nos itinerários, a formação profissional. A formação profissional no estado do Paraná está direcionada para os cursos técnicos, né, e formação de docentes. Mas o aluno vai escolher lá no 9º ano. Agora, se ele não quer dessas formação profissional, ele pode escolher os itinerários. O que é o itinerário? Né? Esse é um conjunto de unidades curriculares, nós já verificamos, ele é de livre escolha do estudante de acordo com seus interesses. Né? E o desafio do professor das instituições é organizar. Né? Como as redes de instituições irão organizar? Como eu falei para vocês, deve ser seguida todas as diretrizes legais relacionadas à oferta de itinerários. Então, isso vai ser repassado. Então, as escolas irão organizar como seus itinerários formativos, de acordo com as diretrizes que serão repassadas depois. Tá? Daí é perguntado, o referencial curricular contempla mais o itinerário? Sim, como eu expliquei agora há pouco para vocês. Para cada uma das 4 áreas, o referencial apresenta um conjunto, não é só uma. É um conjunto de possibilidades de itinerários formativos, com enfoques distintos, contemplando as diferentes componentes curriculares de cada área. Aqui tem um exemplo. Por exemplo, se eu quero fazer itinerários formativos integrados com 2 áreas, linguagens e ciências humanas, quais são os docentes que poderão trabalhar? Língua portuguesa, língua inglesa, arte, educação física, história, geografia, filosofia e sociologia. Então, aqui serão os itinerários diferentes. Os professores poderão trabalhar nessas 2 áreas. Então, pode ser itinerários integrados em 2 áreas de conhecimento. Outro exemplo aqui, né? Ciências da natureza e matemática. Quais os docentes que podem trabalhar nesses itinerários? Química, física, biologia e matemática. Então, vai ter itinerários diferentes nessas 2 áreas de conhecimento. Tá? Então, o docente estará na trilha que corresponde à sua formação, de acordo com a sua formação. Outro exemplo. Né? Agora, só uma área de conhecimento também pode ser feito. Um itinerário por área de conhecimento. Mas lembrando que cada área de conhecimento tem que ter o seu itinerário. Tá? Então, não pode fugir dessa organização. Então, cada área de conhecimento tem seu itinerário. Quem são os professores que irão trabalhar? Os professores que trabalham já nos componentes curriculares dessas áreas. Língua portuguesa, língua inglesa, arte e educação física. Tá? E assim por diante. Então, o professor estará na trilha que corresponde à sua formação. Então, o que organizar, né, esse itinerário vai ser o professor que vai trabalhar. Quem que vai escolher isso? A escola, a instituição, né? Outro itinerário, como nós falamos, de formação técnica e profissional. Como é que vai funcionar? Escola com mais de 2 turmas de primeira série poderão escolher ofertar o itinerário de formação técnica e profissional, que é a formação para o trabalho, para o mundo do trabalho, ou cursos técnicos ou profissionalizantes. Aqui são alguns exemplos: administração, enfermagem, informática, né? Quem tem já esses cursos profissionalizantes vão oferecer ao aluno, né, esse itinerário de formação técnica e profissional. Então, é dessa forma que é organizado o novo ensino médio. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho para entender esse documento. Mas para vocês aprofundarem, gente, pegue lá no MEC, né, esse documento da BNCC para poder entender um pouco mais, para entender esses aspectos de competências e habilidades. Mas eu tentei repassar a vocês para que pudessem entender essa estrutura de organização. Porque é muita coisa nova que nós precisamos entender para poder trabalhar. Espero que tenham gostado, tá? E vai ficar aqui disponível para quem quiser compartilhar, copiar e assim por diante. Agradeço a presença de vocês mais uma vez, e às vezes surgiram alguma coisa, tem dúvida alguma coisa, vem aqui, a gente
a gente repassa, eu sempre estou estudando para que possa repartir, né, compartilhar com vocês esse conhecimento. Agradeço a presença de todos, boa noite a todos, um grande beijo no coração, fique em casa e se cuide aí, tá bom? Certo? Obrigada! Se tiver alguma dúvida é só mandar, também pode colocar aqui, eu vou colocar depois disponível os slides para que vocês possam verificar. Então vocês retomam nesse mesmo link aqui do YouTube, né? Eu vou colocar disponível lá para que vocês possam acessar os slides.